Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da primeira sessão ordinária do segundo ano da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Conchal. Comparecer à presente sessão os senhores vereadores, atendendo ao quórum regimental, conforme verificado e assinado pelo primeiro secretário. Solicito ao vereador Pedro Irineu Martins que proceda à leitura de um trecho da Bíblia para o qual nos posicionaremos em pé. Como é bom e como é agradável viver os irmãos em unidade, e como óleo fragrante sobre a cabeça que desce sobre a barba de Araão, escorre até as golas de suas vestes, e como orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Está em votação a ata da sessão anterior. Quem estiver favorável, que permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado, será assinado pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que leia os papéis que compõem o expediente da presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estarei fazendo uma leitura de um requerimento protocolado aqui na casa sobre o ofício 1 de 2026 do jornal F5, Conchal, São Paulo, 9 de janeiro de 2026. A Câmara Municipal de Conchal, aos cuidados da presidência, ao senhor Iago Henrique Ferreira de Godoy. Assunto: solicitação de publicidade e leitura em plenário de resposta a um requerimento. O jornal F5, por intermédio do seu jornalista responsável, no exercício do direito de acesso à informação e consonância com os princípios que regem a administração pública, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência expor e requer o que segue. É de conhecimento desta Casa Legislativa que o requerimento 151 de 2025, de autoria do vereador Pedro Irineu Martins, foi regularmente aprovado, encaminhado ao Poder Executivo Municipal e devidamente respondido, com o envio formal da resposta à Câmara Municipal. Registra-se ainda que o objetivo do referido requerimento foi recorrentemente abordado em sessões plenárias ao longo do exercício legislativo de 2025, o que evidencia sua relevância institucional, seu interesse público e sua pertinência ao exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo. Diante desse contexto, e considerando os princípios constitucionais da publicidade, transparência e eficiência, conforme preceitua o artigo 37 da Constituição Federal, bem como as disposições regimentais que asseguram a publicidade dos atos e documentos que tramitam nesta Casa. Requer-se, primeiro, que seja conferida a ampla publicidade à resposta encaminhada pelo Poder Executivo ao requerimento 151 de 2025. Nota-se que esse requerimento, ele está na casa, a resposta que o Pedro Irineu Martins ele solicitou, ele está na casa, e será apresentado, num tempo hábil, a resposta, conforme solicitada do jornal F5. Ponto 2, que referida a resposta seja levada ao conhecimento do plenário, mediante leitura em tribuna. Conforme eu disse, a resposta será dada em tribuna à cidade, conforme o jornal F5 solicita nesse ofício. Ponto 3, que o presente ofício seja lido na primeira sessão legislativa do ano 2026, para a ciência formal dos vereadores, registro nos anais da Casa. A presente solicitação tem caráter institucional e informativo, com a finalidade de assegurar o pleno acesso da sociedade às informações de interesse público, fortalecer o controle social e contribuir para a transparência das atividades legislativas e administrativas. Aqui fala da leitura que seria feita na primeira sessão extraordinária. É do conhecimento da Casa que
a resposta ela tem quase 2.000 páginas, né? Acho que em torno de umas 2.000 páginas. Vai o mandato do Pedrinho inteiro para fazer a leitura. Mas estaremos, num tempo muito breve, apresentando à Casa, em tribuna, para a população, o requerimento solicitado. A presente solicitação tem caráter institucional e informativo, com a finalidade de assegurar o pleno acesso da sociedade às informações de interesse público, fortalecer o controle social e contribuir para a transparência das atividades legislativas e administrativas. Termos que pede deferimento, atenciosamente, Jean Guimarães Mendes, jornalista responsável do F5. Sem mais, obrigado. Só para deixar registrado, esse resumo já está sendo feito, mas como ele é uma resposta bem grande, um ofício bem grande, então demanda aí um determinado tempo que assim que finalizado, nós apresentaremos aqui esse resumo para a população. Correspondência número 11 de 2026, do secretário de Finanças. Assunto: relatório do Departamento de Finanças sobre os empenhos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025. Correspondência número 12 de 2026, do secretário de Finanças. Assunto: certidão de parcelamentos, contribuições patronais e contribuições dos servidores, que estão em dia com o Instituto de Previdência Municipal. Vetos. Veto total ao projeto de lei número 56 de 2025, que estabelece regras para a construção e acessibilidade de edificações públicas no município de Conchal. Veto total ao projeto de lei número 32 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a criar programa de assistência psicológica aos pais ou tutores legais de pessoas com transtorno de espectro autista no município de Conchal. Veto total ao projeto de lei número 31 de 2025, que dispõe sobre a criação do programa Meu Primeiro Emprego, no âmbito do município de Conchal e da outras providências. Veto total ao projeto de lei número 139 de 2025, que dispõe sobre a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopelidos nas vias terrestres abertas à circulação pública do município de Conchal e da outras providências. Projetos. Projeto de lei complementar número 8 de 2026, do Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial decorrente de emenda parlamentar estadual da deputada Ana Perugini e da outras providências. Projeto de lei complementar número 9 de 2026, do Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, oriundo de emendas parlamentares federais destinadas à área da saúde e da outras providências. Projeto de lei complementar número 10 de 2026, do Executivo. Institui o programa de regularização de débitos de água, esgoto e serviços de saneamento, Refis, Saneamento Conchal 2026. E dispõe sobre a concessão de benefícios para a regularização de débitos junto ao município e da outras providências. Projeto de lei complementar número 11 de 2026, do Executivo. Dispõe sobre crédito suplementar para pagamento à empresa Hidros, Sistema de Informática e Serviços Limitada, Sistema Água, na forma que especifica, e da outras providências. Projeto de lei complementar número 12 de 2026, do Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial para pagamento de despesas de exercícios anteriores, decorrentes do contrato PM, número 33 de 2024, destinada à prestação de serviços contábeis para a regularização das associações de pais e mestres, APMs, das unidades escolares da rede municipal de ensino e da outras providências. Projeto de lei número 3 de 2026 dispõe sobre a correção da denominação de via pública prevista na lei número 2429, de 30 de julho de 2024, relativa ao loteamento residencial Reserva Colonial no município de Conchal. Projeto de lei número 4 de 2026, do Executivo. Dispõe sobre a celebração de convênio com a Associação Filhas de São Camilo, conforme especifica.
Projeto de lei número 5 de 2026, do vereador Marcos Roberto de Oliveira. Dispõe sobre a criação de espaços sensoriais voltados especialmente para crianças com transtorno do espectro autista, TEA, e transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH, e da outras providências. Projeto de lei número 6 de 2026, do vereador Marcos Roberto de Oliveira, institui o Censo Municipal das Pessoas com Deficiência e estabelece diretrizes gerais para a execução. Referidos projetos estão disponíveis aos senhores vereadores e serão encaminhados às comissões permanentes. Passamos agora para as indicações. Boa noite a todos. Indicação número 1, 2026, vereador Pedro Ineu Martins, solicito ao senhor prefeito municipal a instalação de uma lombada na rua Idalina Antunes Orsola, número 325, no bairro Jardim das Palmeiras. Indicação número 2, 2026, vereador Pedro Ineu Martins, solicito ao senhor prefeito municipal a instalação de uma lombada na rua das Azaleias com a rua João Pessoa no centro. Indicação número 3, 2026, vereador Pedro Ineu Martins, solicito ao senhor prefeito municipal a instalação de uma lombada na rua São Paulo com a rua José Rodrigues no centro. Indicação número 4, 2026, vereador Pedro Ineu Martins, solicita ao senhor prefeito municipal melhorias nas estradas dos ranchos. Indicação número 5, 2026, vereador Pedro Ineu Martins, encarece ao senhor prefeito municipal a iluminação da quadra do Jardim Bela Vista. Indicação número 6, 2026, vereador Leandro Gonçalves da Costa, encarece ao senhor prefeito municipal que sejam colocadas os nomes nas fachadas dos prédios públicos do município. Indicação número 7, 2026, vereador Leandro Gonçalves da Costa, solicita ao senhor prefeito municipal que sejam compradas cadeiras de rodas maiores para atender a todo o público. Indicação número 8, 2026, vereador Leandro Gonçalves da Costa, solicita ao senhor prefeito municipal que seja realizado o plantio de árvores na frente dos prédios públicos, como, por exemplo, a calçada do ginásio de esportes. Indicação número 9, 2026, vereador Leandro Gonçalves da Costa, encarece ao senhor prefeito municipal que faça reparos nos brinquedos do Lago Municipal, prefeito Wilson Lozano. Indicação número 10, 2026, vereador Leandro Gonçalves da Costa, sugere ao senhor prefeito municipal que seja feito um planejamento de trânsito na cidade, especialmente nos bairros Jardim das Palmeiras e Terra Nova. Indicação número 11, 2026, vereador Luiz Eduardo Campos Valho, solicita ao senhor prefeito municipal a instalação de redutores de velocidade na rua Clara Câmer Bonini, na altura dos números 110, 186 e 360, no Jardim Veneza. Indicação número 12, 2006, vereador Luiz Eduardo Campos Valho, encarece ao senhor prefeito municipal revitalizar a pintura e a fachada da USF Maria Batista Brito Correia, no Jardim Planalto. Indicação número 13, 2026, vereador Luiz Eduardo Campos Valho, sugere ao senhor prefeito municipal a instalação de redutor de velocidade e pintura da faixa de pedestre da MF Adelina Manara Ferreira de Melo. Indicação número 14, 2026, vereador Luiz Eduardo Campos Valho, solicita ao senhor prefeito municipal limpeza da área verde na rua Julieta Francisca, no Jardim das Palmeiras. Indicação número 15, 2026, vereador Marcos Roberto Oliveira, solicita ao senhor prefeito municipal voltar à realização da Expo Conchal. Indicação número 16, 2026, vereador Marcos Roberto Oliveira, sugere ao senhor prefeito municipal a implantação de uma Rua do Grau para a prática de wheeling em nosso município. Indicação número 17, 2026, vereador Marcos Roberto Oliveira, solicita ao senhor prefeito municipal para que proceda a limpeza do cemitério pela prefeitura, para que a limpeza do cemitério pela prefeitura ocorra de segunda a quarta-feira e as demais limpezas dos últimos ocorra nos outros dias. É só, presidente. Referidas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito. Passamos agora para os requerimentos. Requerimento número 1 de 2026, autoria Pedro Irineu Martins. Requer ao senhor prefeito municipal informações se existe projeto de reforma do Lago Municipal e da Praça da Fonte. Referido requerimento está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 2 de 2026, autoria do vereador Pedro Irineu Martins. Requer ao senhor prefeito municipal que nos informe sobre as providências quanto às quedas de energia no bairro Santa Luzia. Referido requerimento está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos.
Requerimento número 3 de 2026, autoria do vereador Pedro Irineu Martins. Requer ao senhor prefeito municipal informações acerca da realização de obras na rua Antônio Zavarizi. Referido requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 4 de 2026, autoria vereador Leandro Gonçalves da Costa. Requer ao senhor prefeito municipal informações sobre o porquê dos projetos de lei votados e sancionados no Executivo não são aplicados em nosso município. Requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 5 de 2026, autoria do vereador Leandro Gonçalves da Costa. Requer ao senhor prefeito municipal informações junto à Secretaria de Planejamento e Obras como está a questão da construção das 48 casas populares próximo ao bairro 90. Referido requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. E não havendo mais papéis, declaro aberto agora o tema livre. E com a palavra, o vereador Eliseu Tonholi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, amigos que nos visitam nesta noite. Nosso muito obrigado por ter vindo, reivindicando aí seus direitos, né? E isso é muito importante. Ver no lugar certo. E volte sempre. Só ocupei a tribuna, senhor presidente, para dizer que estão começando um ano de trabalho aqui nesta casa. E os desafios são grandes. Hoje mesmo estavam reunidos aqui discutindo assuntos relacionados ao município, junto com o Felipe também, assuntos importantes, e esperamos que o prefeito também nos dê a atenção devida aqui aos reclamos dos vereadores, porque não é nosso. Sempre quando há reclamação do vereador para o prefeito, a reclamação é da população. E que ele é o executivo que tome as providências devidas, que nós não ficamos falando em vão. Se tem uma coisa que eu detesto na minha vida é fazer reunião que não tem resultado. Vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos montar isso, montar aquilo, e chega lá na frente, termina em nada. E os problemas continuam. Então, nós esperamos aí ser atendido pelo Executivo, as reivindicações também de vocês que estão aqui nesta noite, que seja atendido também. Eu teria que dizer isto, e que Deus nos abençoe e nos livre do mal, nos dê direcionamento, nos dê também a vitória sobre os problemas. Cada manhã, sempre em minhas orações, eu peço a Deus que nos ilumine, que nós somos falhos, mas que fazemos as coisas corretas, com Deus à frente, vamos vencer. É só, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Eliseu. Não havendo mais papéis, não havendo mais oradores inscritos nessa fase, passaremos agora ao intervalo regimental. Está reaberta a sessão com atendimento ao quórum regimental, verificado e assinado pelo primeiro secretário. Convocações para sessões extraordinárias. Ficam os senhores vereadores convocados para a 7ª sessão extraordinária do 2º ano da 19ª legislatura do município de Conchal, a ser realizada ao término da presente sessão, onde serão discutidas as seguintes proposições. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei complementar número 8 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial decorrente de emenda parlamentar estadual da deputada Ana Perugini e da outras providências. Projeto de lei complementar número 9 de 2026 do Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial oriundo de emendas parlamentares federais destinadas à área da saúde e da outras providências. Em único turno de discussão e votação, projeto de lei número 4 de 2026 do Executivo dispõe sobre a celebração de convênio com a Associação Filhas de São Camilo, conforme especifica. Outro sim, ficam os senhores vereadores convocados para a 8ª sessão extraordinária do 2º ano da 19ª legislatura do município de Conchal,
a ser realizado ao término da 7ª sessão extraordinária, onde serão discutidas as seguintes proposições. Em segundo turno de discussão e votação, projeto de lei complementar número 8 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial decorrente de emenda parlamentar estadual da deputada Ana Perugini e da outras providências. E projeto de lei complementar número 9 de 2026 do Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial oriundo de emendas parlamentares federais destinadas à área da saúde e da outras providências. Não havendo mais papéis para a ordem do dia da presente sessão, passaremos para a explicação pessoal. E com a palavra, o vereador Pedro Martins. Senhor presidente, primeiro, segundo secretário, colegas vereadores, vereadora Chica, vocês aqui presentes, a imprensa Mirinho Benedito, tudo bom? Bom, estamos voltando no segundo ano do nosso mandato e eu tenho lembranças que eu não gostaria, mas tem. Todos os requerimentos de lombada ou redução de velocidade que eu protocolei hoje, novamente, eu protocolei, acho que na primeira sessão do ano passado também. E nada foi feito. Estive conversando na Comutran, e estão agora tomando ciência das coisas e pensando em muitas coisas que serão feitas. Então, eu reiterei que continue as pinturas de solo e estão falando em fazer as lombadas, eu sugeri taxões, mas que se faça alguma coisa, porque a nossa cidade realmente está necessitando que vá um pouco devagar. Só o trânsito que eu quero que vá um pouco devagar, porque o nosso prefeito, eu acho que está muito devagar. Já está um ano aqui, todos os vereadores juntos, nós estamos tentando, da melhor maneira possível, fazer com que aconteça e chova, mas só chove quando Deus quer realmente. Aqui tem muitas pessoas aqui que vieram aqui, acho que são funcionários. Aqui já foi debatido na casa o salário de vocês, o salário de outras pessoas, muitas vezes. Tem muita promessa e até agora nada. Alguma coisa acontece, um é contratado aqui, o outro é contratado acolá, e um reajustezinho que poderia dar a certas categorias não acontece. Então, eu me solidarizo com vocês e espero que nós tenhamos uma conversa com o chefe do Executivo para ver se a gente consegue fazer alguma coisa por vocês e que Deus ilumine a cabeça dele e nos ouça um pouco, porque muitos de vocês nunca tiveram aqui nessa casa, mas vocês escutaram até agora aqui quantos requerimentos, quantos pedidos, quantas coisas foram feitas aos departamentos e ao prefeito. Isso é feito toda a sessão. Então, já tem mais de 1000 opiniões e coisas levadas ao prefeito para que seja resolvido. Então, muitas coisas vocês estão dentro e nada é feito. Mas eu vou voltar a bater numa outra tecla, que eu acho muito importante, e não é coisa que ninguém sabe. Não é coisa que ninguém sabe. No começo do ano, a rua Antônio Zavarizi, ela tem um problema de enchente. E lá foi feito uma galeria para resolver o problema da enchente. Eu estou tirando o óculos, pondo o óculos, que eu comprei esse óculos hoje, está um problema sério aqui, viu, gente? Então, essa rua dos Avarizes, no final do mandato do Luiz Vanderlei Magnusso, foi feita alguma coisa, a prefeitura recebeu, nas primeiras enchentes de janeiro, formou piscinões lá. Existe um projeto feito desde a época, inclusive eu já trouxe esse projeto aqui. Choveu novamente essa semana, a piscina está lá. Eu acho que o mal de Conchal é fazer obras e deixar uma piscina pronta, como foi feita aqui a pista de corrida, que no fim sobrou uma piscina também.
Então, tanto é que ela não foi inaugurada porque não tinha salva-vidas em volta da piscina para salvar quem caísse dentro d'água. Então, eu acho que essa piscina, essa pista foi recebida também com defeito, como os avarizes também. E eu já entrei, sentei, conversei, existe esse projeto, eu tenho esse projeto na mão, mas sempre barra que vai acontecer, vai fazer e nunca faz. Então, eu acho que está na hora de ser feita alguma coisa. Como eu tive aqui no PS, aqui, que chove mais dentro que fora. No sábado, eu conversei com uma pessoa que trabalha ali. Ele falou que na chuva de sexta-feira precisaram trabalhar com capa de chuva e galocha dentro do PS, que não tinha nem condições de trabalhar de tanta água que entra. Isso segundo que foi alguém ali, fez o levantamento e disse que era um problema de folha, tiraram folhas. Mas realmente não é. Como eu disse aqui, em janeiro do ano passado, que a Prefeitura recebeu os prédios públicos com 78% de avarias. Hoje eu acredito que tem 90%, porque os mesmos defeitos que tinha em janeiro está tendo hoje. Então, nada foi feito. Então, está na hora de a gente ouvir, a gente falar e a gente sentir saudades de um prefeito que passou por aqui, que se chamava Wilson Lozano. O Wilson Lozano, quando dizia para de chover, parava. Quando ele dizia faça, se fazia. Então, está na hora de esse nosso prefeito escutarmos a nós, escutarmos a ele mesmo. Que o que nós estamos pedindo aqui, que nós estamos fazendo aqui, não é nada demais. É dignidade para quem trabalha e que os prédios sejam conservados. Porque cada vez que ano que passa, cada mês que passa, cada chuva que passa, mais fica arrebentado. Então, isso torna-se mais caro arrumar. Então, eu espero que se ouça um pouco a nós e a todos os vereadores. Outra coisa que eu pedi também, o bairro Santa Luzia. Eu acho que muitos vereadores aqui já receberam também essa reclamação da energia. É uma vergonha. Já vem de outros mandatos, vem desse mandato, e como que um prefeito não tem condições de chegar até os responsáveis. Segundo informações, ultimamente, no Santa Luzia, a pessoa pensa em liquidificador, está caindo à força. Eu sei de pessoas que moram lá, que têm problemas, que já perderam vacinas, perderam isso, perderam aquilo, por falta de energia. E diz que é uma vergonha. Já falei aqui nessa tribuna também, já tirei uma ideia onde liga, se faz e nada se faz. Eu acho que o peito tem que ser do prefeito junto ao órgão responsável por isso. Hoje chove muito, acontece muito, então as estradas municipais se arrumam e se consertam. Então, eu peço que o responsável pelas estradas, que é o nosso amigo Neto, tome conta da melhor maneira possível. Agora, uma outra coisa que eu também falo, sinto saudade, é a respeito do nosso lago municipal, a nossa Praça da Fonte, que era um cartão de visita, a Praça da Fonte. Eu moro na frente da Praça da Fonte faz 20 e tantos anos. Aquela praça tinha muita gente que ia lá tirar fotografia, a pessoa casava, a pessoa fazia um batizado, levava a família lá, era gostoso ir. Hoje a praça está completamente abandonada. Então, veio aqui um secretário de desenvolvimento e ele disse que uma das coisas que faz uma cidade é o turismo, nem que seja pequenininho. Então, a Praça da Fonte era uma coisa que se via, e o nosso lago municipal. Nosso lago municipal tinha pedalinho, tinha um monte de coisa. E também foi feito pelo esse prefeito que eu vos falei aqui, o Wilson Lozano. Se ele, em 4 anos, conseguiu fazer aquele lago, a luta que teve não foi fácil. Eu acho que era o maior orgulho de Conchal quando aquele lago esteve pronto. E hoje está lá, abandonado, a segurança precária,
Esses dias eu estava conversando com pessoas que pescam lá, a pessoa falou que à noite é bom, mas não tem mais condições de voltar, porque é daquelas pessoas que estão circulando lá. Essas pessoas que eu estou falando agora que estão circulando, também eu tive a reclamação desses nossos 5, 6 andarilhos que estão na cidade. E eu comecei a tirar essas informações e já estive na prefeitura, tive um leve bate-papo, eu vou averiguar como é que se faz. Infelizmente, diz que existem umas leis por aí, né? Não sei se é narrativa, se é verídico, que não se pode fazer quase nada com eles. Então, mas eu vou me inteirar mais do assunto, depois eu volto a falar disso daí. Eu gostaria de dizer uma boa noite a todos e muito obrigado por me ouvirem. Obrigado, Pedrinho. Agora com a palavra, o Eliseu Tonholi. Senhor presidente, só vou ocupar a tribuna aqui, uma coisa que eu esqueci de falar na explicação pessoal. Eu fiquei feliz na verba impositiva aqui de mandar para alguns setores. E hoje já tive a notícia aqui de um setor importante que a gente preza muito, é a educação, a escola. E eu mandei uma verba ali para comprar os 6 ar-condicionado para dar uma condição melhor para os alunos e para os professores também. E também uma geladeira que estavam precisando lá. E fiquei feliz em saber hoje da diretora que já foi comprado, né? E mandei também, preocupado com a saúde, principalmente com os exames que estão atrasados alguns, pessoas que nos procuram dizem que faz tempo que pediu o exame, que não tem notícia dos exames. Então, mandamos também lá R$30 mil, acredito que mais vereadores também passou para o SEMEC, né? Que eu já pedi para a Flávia aplicar no sistema aí dos exames. E mandamos também outra parte para o hospital, naquele pedido que a irmã fez para nós, lá da psicóloga, que está atendendo lá, que tem um gasto lá de mais aproximadamente R$32 mil por mês. E outras verbas também que foi para outros lugares aí, turismo, etc. Então, fico contente de saber que a gente direcionou para bons lugares, para o bom andamento de todos esses setores aí que nós aplicamos e que todos os vereadores fez também. Nosso muito obrigado. E gostaria de informar isso a vocês, à população, que nós estamos aqui trabalhando em prol de vocês. Obrigado, Eliseu. O vereador Pedro pediu a palavra. Eu só esqueci uma coisinha, o primeiro secretário já leu para vocês a respeito do requerimento que eu pedi. Nesse requerimento que eu pedi, o Vando dizia no fim da campanha que ele deixou 13 milhões para a prefeitura. Então, esse requerimento que eu pedi é saber quanto que realmente ficou no dia 1º de janeiro para a prefeitura, para saber isso aí. Mas o nosso secretário, ele empolgou um pouco no assunto, ele pediu uma coisa detalhada. Então, veio 2.000 páginas, frente e verso, e que o jornalista pediu que eu lesse aqui. Então, eu ia ficar 15 dias lendo. Então, na próxima sessão, se Deus quiser, nós estamos tirando ali as partes que é para ser respondido. Quanto o Vando deixou, quanto ele deixou em dívida, para dizer como é que estava realmente a prefeitura no dia 1º. E quero dizer ao jornalista Jean que, não só para ele, como para todos os conchalenses, que essa resposta se encontra aqui na Câmara para quem quiser dela fazer uso. Muito obrigado a vocês. Obrigado, vereador Pedrinho. E agora com a palavra a vereadora Lúcia. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais companheiros, público presente, imprensa presente. É muito bom ver a casa cheia, lutando pelos seus direitos. E gostaria que isso acontecesse com mais frequência, né? Porque a justiça não socorre os que dormem.
Nós, vereadores, estamos aqui para ouvir a população e pronto para brigar junto com vocês. No começo do ano passado, né, nós votamos a reestruturação administrativa, aonde deixou de ser diretoria para secretaria. E isso me entristece muito, porque o projeto veio para essa casa, aonde acrescentava mais de 1 milhão por ano de gasto em cargos comissionados. Nós devolvemos, todos foram unânimes aqui, devolvemos para a administração, para o executivo, aonde foi retirado todo esse gasto. Mas, mesmo assim, hoje, analisando, eu me arrependo, porque tudo que a gente vai tratar com o prefeito, ele fala que deu autoridade, autonomia para o secretário. Só que eu quero deixar bem claro aqui que, quando pedimos voto, que fomos para a rua pedir voto, não pedimos votos para secretário, pedimos voto para prefeito Júnior Calef. Eu entristeço muito, como funcionária pública, ver o funcionário de carreira não ser valorizado, aonde eu vejo que a prefeitura hoje virou um cabide de emprego. Eu estive conversando com o Edilson, que é o presidente do sindicato, e ele me disse, chamei ele aqui para ver se ele autorizava eu citar a minha conversa com ele. Ele falou que poderia, por isso eu estou falando. Eu conversei com ele, ele falou para mim que estava somando o gasto da administração por mês com cargos comissionados. E ele não acabou de somar ainda e já passa de R$600 mil. Então, é muito emprego, é muito cargo comissionado e muita desvalorização para o funcionário de carreira. Como hoje eu vejo essa casa cheia de berçaristas aqui lutando pelos seus direitos, que está previsto em lei. E, assim, como também foi aprovado o descongela, né, do quinquênio nosso. Tudo tem que passar pela Câmara. Por quê? Tem uma lei federal que embasa o direito nosso. E, mesmo assim, tem que passar por essa casa. Mas, se fosse para tirar algum direito, eu tenho certeza que não precisaria estar passando por essa casa. Seria decidido por lá mesmo, como a lei que deu o direito ao magistério à equiparação das ADI. Então, assim, já faz um tempinho que essa lei foi aprovada. Eu acho que já deu um tempo suficiente para eles tomar providência para a valorização do funcionário público de carreira, porque somos nós que demos o sangue lá. Somos nós que aguentamos. O Vando, quando o Vando assumiu o primeiro mandato dele, ele conseguiu economizar mais de 300 mil por mês de diferença de cargo comissionado. E, nessa administração, o que eu vejo que está acontecendo ao contrário. Aumentou muitos cargos comissionados. Infelizmente, eu vejo que virou um cabide de emprego, e isso, para nós, porque eu também sou funcionária pública, para nós isso não é bom. Porque nós brigamos aqui, desde o começo do ano passado, pelo salário das berçaristas, pelo salário dos motoristas, e, infelizmente, não houvemos êxito nenhum em melhoria para as categorias. Tem mais categoria na prefeitura também, que o salário está defasado. Então, eu gostaria muito, né, eu sei que isso vai chegar ao ouvido do Executivo, que ele valorizasse mais o funcionário efetivo, o funcionário de carreira. Somos nós que demos o sangue ali. Eu sou funcionária há 23 anos, e até hoje eu não tive nada que me desabonasse. Entendeu? Então, eu gostaria muito que pensasse com carinho e valorizasse o funcionário, porque, quando valoriza o funcionário ruim, desmotiva o funcionário bom. E, infelizmente, isso acontece com frequência. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, Chica. Agora, com a palavra, o vereador Luiz. Boa noite. Em respeito às pessoas que estão assistindo, que têm deficiência visual, eu vou fazer minha autodescrição. Isso já virou um praxe, né, da minha apresentação aqui. Meu nome é Luiz Eduardo, eu tenho 1,78 m, cabelos grisalhos, uso óculos, estou trajando uma camisa amarela e uma calça jeans.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite a quem está assistindo pessoalmente aqui. Eu fiz algumas indicações pontuais, né, a respeito de redutor de velocidade, pinturas da fachada do posto de saúde, lá da unidade de saúde no Jardim Planalto, né? Mas o mais importante, é até bom para a orientação, vocês perceberam que hoje tem vários projetos a respeito de verba para a saúde. Queria explicar isso. Pela Constituição Federal, 50% das emendas parlamentares tem que ser destinado à saúde. Para quê? Porque a saúde, nessa emenda da Constituição, a saúde é considerada um órgão do governo de principal importância. Então, perante a Constituição, 50% tem que ser destinado a isso. E a gente está tendo alguma dificuldade, né, com faltas de medicamentos, com falta de veículos apropriados para pessoas com PCD, como se vê nas indicações dos amigos aqui, dos vereadores, sempre tem indicação pedindo alguma melhoria na área da saúde. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo. Se tem dinheiro na saúde, como foi informado, como ela está sendo aplicado, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que esclarecer. Eu queria também informar que teve um projeto meu que virou lei, que foi sancionado, sobre a amamentação infantil. Foram realizados 2 ciclos de palestras. O ciclo de palestra foi para os profissionais de saúde, e agora o último foi sexta-feira agora, foi para as mães, né, ao público em geral. E, infelizmente, teve uma adesão muito pequena. Por quê? Teve uma falta de comunicação, uma falta de divulgação, na minha ponto de vista, né? Então, eu estou falando isso por quê? Porque o Executivo tem que trabalhar em conjunto com o Legislativo. Ele tem que trabalhar em conjunto com a gente aqui. A gente ajuda essa comunicação do Executivo. Se a gente não trabalhar junto, a gente não vai conseguir nada. Agora, a respeito da visita de vocês, né, das berçaristas, das ADIs que estão aqui, essa lei número 15.326, que foi promulgada dia 6 de janeiro, é uma lei federal. Dia 9 de janeiro, eu fiz um ofício para o Executivo, perguntando informações de como que eles iam tratar disso aí. É um direito adquirido. Então, existe uma coisa, o seguinte: quando vem alguma coisa do Executivo aqui, nessa casa, e eles colocam em votação, e a gente discute internamente aqui, o Executivo fala, é uma lei federal, eu sou obrigado a mandar para casa, né? Já teve várias vezes isso, né? Então, agora é uma lei federal. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Quando é interessante somente para o Executivo, tudo bem. E agora, quando é interessante para as funcionárias, como é que vai ser? Então, a gente pede, acho que todos os vereadores aqui, eu posso falar em nome de todos, a gente pede que o Executivo informe a gente. O Executivo lançou uma postagem no Instagram falando que estava estudando as secretarias, que não envolve só uma secretaria, né? Estava estudando. Mas a gente não tem nenhuma informação oficial que pé que está essa conversa, que pé está esse estudo. Então, fica difícil para a gente dar uma resposta para vocês. A única resposta que eu posso dar, também estou tomando a liberdade e estou falando em nome de todos, é que a gente está indo atrás, está trabalhando para que isso tenha uma resolução, né? E é uma lei federal. Inclusive, a autora da lei, uma deputada, ela está entrando agora com uma lei nova, se não me engano, foi sexta-feira ou hoje,
pedindo eu acho que responsabilizando os municípios que não atenderam essa lei judicialmente. Eu não recordo exatamente o número desse projeto da deputada, mas eu posso ter essa informação. Essa deputada, então, ela vai responsabilizar com esse projeto as prefeituras que não acatarem a lei federal. Então, por hoje é só. Eu só queria deixar claro que a gente está trabalhando, estou falando a gente, como você vê que é todo mundo, a gente está aqui, essa casa é unida, a gente reconhece as dificuldades de todos os funcionários, então a gente está unido para achar uma solução e também unido para pedir uma explicação do Executivo. Tá bom? Boa noite. Obrigado, vereador Luiz. Agora com a palavra, o vereador Marquinhos. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora Chica, funcionários públicos, as ADIs, berçaristas, o ex-vereador Rogério Piruto estava na casa, até agora há pouco também, saiu, meu amigo particular Jurandir, obrigado pela presença de hoje. Senhor presidente, deu entrada na casa hoje em 2 importantes projetos também de minha autoria, e desde já, presidente, eu estou com aproximadamente 30 projetos parados na casa, que ainda não veio para a gente decidir pareceres e votação sobre ele, o qual eu peço ao senhor uma atenção nesse projeto, né? Demais vereadores também têm projeto parado na casa. Eu sei que o doutor Hermes está sobrecarregado também de serviço, mas podemos também ter uma assessoria à parte, que o senhor já contribui com isso, para dar parecer nesse projeto, para dar andamento quanto antes nesse projeto, né? Falando desse projeto que entrou na sessão de hoje, né, a criação de espaços sensoriais voltados especialmente para criança com o transtorno do espectro autista, o TEA e o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade do TDAH, e também institui o Censo Municipal das Pessoas com Deficiência, estabelece regras para a sua execução. Dois importantes projetos, que está aí também para discussão de todos os vereadores, para a gente conseguir colocar em prática o quanto antes. Sobre as ADIs, a gente tem que se preocupar também, como o Luiz falou, cobrar do prefeito a urgência desse projeto na casa, pensar também o que vai ser feito com as berçaristas, a qual estão cursando pedagogia ainda, né? Porque essa lei é uma lei aprovada recentemente, que enquadrou as educadoras de creches e pré-escolas, aprovadas em concurso público, na carreira do magistério, né? Então, tem muitas berçaristas que estão cursando ainda a pedagogia. E, com isso, tem que saber o que vai ser feito com elas também, né? E existia um estudo anterior à aprovação dessa lei do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo já havia consolidado o entendimento de que as atividades de cuidar e educar na educação infantil são equivalentes à docência. Ele já reconhecia isso aí, né? Garantindo direitos de carreira independente do nome dado ao cargo pelo município. Então, isso cabe às berçaristas, né, que têm ou não pedagogia. Então, a casa está empenhada, né? A gente já está cobrando do prefeito, como foi falado aqui, que todos nós estamos unidos, e com certeza, como ele muito depende dessa casa, agora estamos dependendo da casa dele, que atenda a essa casa também, atenda o pedido de vocês em prol desse projeto. Então, pode contar com todos os vereadores aqui, né? E a gente vai ficar monitorando hoje a primeira sessão ordinária desse ano 2026 e vamos cobrar com ele a urgência desse projeto. Senhor presidente, eu vejo que todos os vereadores aqui não estão muito contentes com a ação da prefeitura com a casa, né? O Jurandir está aqui hoje reivindicando uma lombada na rua da casa dele. Temos mais de 200 pedidos de lombada, senhor presidente. Quantas lombadas ele fez no ano passado? Eu acho que fez só uma e 4 faixas elevadas. Isso é um descaso com essa casa, presidente. O prefeito não está valorizando o trabalho nosso, não.
não só de lombada. Um fala pelo esporte, o outro fala pela educação, o outro fala pela saúde, o outro fala pelos funcionários. Que resposta a gente vai dar? Aonde a gente vai chegar? Então, tem que ter um basta nisso, presidente. A gente tem que ter solução. Até agora, nós só estamos pedindo, revolta dos vereadores aqui, e até agora nada feito. Então, não está muito bonito não, presidente. Sou vereador eleito do lado do prefeito, mas não estou aqui para defender a bandeira do prefeito, não. Eu estou aqui para defender a bandeira do povo que votou para nós, para quem não votou para nós, e para nós, 11 vereadores que estamos aqui, presidente. Daqui a pouco a eleição vai chegar de novo, e aí? O que vamos apresentar? Até quando vamos esperar? Quero saudar meu amigo Rogério, que está aí, agradecer sua presença, né? O senhor saiu a hora que estava falando o teu nome, obrigado pela presença. Um vereador também que muito ajudou a legislatura passada, o qual eu também acompanhei. Então, presidente, que ele reveja e tome atitude rápido, senão vai ficar ruim tanto para ele quanto para nós. Tem vários vereadores aí, eu acho que o Leandro falou a respeito de cadeiras de rodas. Realmente eu recebi essa medicação também, vereador. E lá no SEMEC, eu destinei, acho que todos os vereadores fizeram uma destinação do recurso da sua emenda impositiva, só eu mandei R$35 mil destinado para a compra de cadeiras de roda, muleta, andador. Então, Leandro, é a hora de a gente cobrar eles para usar esse dinheiro para atender quem precisa. Porque, se eu não estiver enganado, a saúde fechou com mais de 3 milhões em caixa. Tem gente reclamando de ambulância adaptada, muita coisa reclamando, e ficou 3 milhões em caixa. Então, o que vai adiantar a gente deixar, mandar as emendas e a gente não cobrar a execução? Então, a gente tem que pegar no pé assim. Temos um problema muito grave, questão de trânsito, né? Ali na Rua dos Pérez, eu acho que vocês receberam a reclamação também, um trânsito que sobe sentido Esperança 2, após o pedágio, na frente da casa do Faustão, ali está tendo constantemente acidente naquele local, presidente. Antigamente tinha uma tartaruga ali, depois tinha uma sinalização de solo, hoje não tem nada. Né? Então, um local muito perigoso, oferecendo risco à população. Para os moradores do local, né? Semana passada, um carro derrubou uma árvore lá, bateu no muro de uma casa, derrubou o portão. Então, também levei a pessoa responsável pelo trânsito lá, para dar uma olhada como é que está a situação lá. Espero atitude urgente. Pedrinho falou do Antônio Zavarizi, eu, mandato passado, fiz diversas reclamações do Antônio Zavarizi, o qual foi feita uma obra, e eu fiscalizei a obra, juntamente com o Zé Elias, que mora ali, Pedrinho. Ele esteve comigo, e a gente debateu com o engenheiro da prefeitura, debatemos com o engenheiro da construtora, dizendo que aquilo não ia funcionar, presidente. Aí eles virou e falou assim, para mim e para o Zé Elias, vamos fazer, se não dá certo, a gente refaz. Quem falou isso para mim na época foi o Bolela. Então, Pedrinho, se não está funcionando, eles vão ter que refazer o serviço. Que realmente a chuva foi um pouquinho mais intensa, choveu 90 milímetros de quarta para quinta, se não estiver enganado. É uma chuva, o Rodoaldo sabe o que se torna em milímetros aí, são 90 litros de água por metro quadrado. É muita água. Só que, como já foi gastado uma vez, não precisava gastar a segunda. Só que tem promessa de gastar a segunda, presidente. Então, espero que isso seja logo resolvido. Falei um pouquinho do cemitério também, que está acontecendo o seguinte, a equipe de limpeza do cemitério está indo limpar o cemitério, não tem data certa. Então, as pessoas que tomam conta dos túmulos do cemitério, presidente, eles vão lá, eles limpam o túmulo, um exemplo, quinta e sexta, a turma vai e roça no sábado. Limpa de segunda e terça, eles vão lá e roça na quarta. Entendeu? Então, as pessoas que cuidam dos túmulos, as cuidadoras, elas não têm uma programação de quando roça. Quando vai roçar? Então, tem que ter uma data prevista. A roçagem e a limpeza só vai ser feita de segunda e terça. Os demais dias, aí estão ciência que se limpar, vai ficar limpo. Porque as cabras limpadas vão lá sujar tudo de novo. Então, precisa se organizar com isso aí também. Então, presidente, vamos esperar aí que o prefeito tome a atitude, atenda essa casa. Espero que essa reunião que o senhor está para marcar com ele, com a gente, que seja urgente e que a gente tome uma atitude para que a população seja atendida, para não ficar só vindo aqui, repetindo. O Pedrinho falou que tem uma indicação que ele fez em fevereiro de 2025, refez hoje. Um ano.
Depois precisa de um pedido de urgência, uma votação de urgência. Eu pedi, precisa votar esse projeto. Não, prefeito, manda lá, a gente vai votar. O Marco precisa dele, está escondendo atrás da capa. Boa noite, presidente. Obrigado, Marquinho. Agora com a palavra o vereador Robinho. Luiz pediu a palavra. De novo, só para complementar aquela informação sobre a Lei 15.326, vou ler um texto aqui. Avança na Câmara dos Deputados o projeto de lei 961, da professora Luciene, que torna crime de improbidade administrativa o não pagamento do piso. O projeto tramita na Comissão de Constituição e Justiça, última etapa antes de seguir para o Senado. Então, eu acho que vocês podem ter uma notícia boa, né, no futuro próximo aqui, porque já está tramitando esse projeto de lei. Então, tornando crime, como a primeira informação que eu tive. Então, vamos aguardar. E, paralelamente a isso, a gente está aqui no município, vamos cobrar assim, o executivo e as secretarias, tá bom? Só isso mesmo. Obrigado, vereador Luiz. Senhor presidente, primeiro secretário, senhores vereadores, imprensa aqui presente, ex-vereador e amigo Rogério Pirus, né? Seja muito bem-vindo. Faz tempo que não aparecia aqui. A todos os funcionários, ADIs, berçaristas, pessoas aí que têm muito meu apreço pelo trabalho que prestam aí à nossa população. Presidente, nós recebemos, né, uma denúncia hoje aí de um funcionário a respeito de gastos com despesas diárias de funcionários que não fizeram essas viagens. Então, acho que é algo muito sério. Nós recebemos essa denúncia dentro de um áudio aí de WhatsApp e nós precisamos tomar uma atitude. Inclusive, se fala até de cargos comissionados lançando valores de viagens que não são feitas. Então, é algo muito sério, algo muito sensível aí, principalmente na questão aí do compliance, na questão do cuidado com o dinheiro público. Infelizmente, né, nós tivemos aí 2 funcionários remanejados na área da saúde por simplesmente cobrarem a prefeitura por fazer o correto. O funcionário cobrou de forma correta, fez o protocolo, não foi para a rede social, não expôs nenhum funcionário e ele foi simplesmente remanejado porque incomodava no lugar que estava. E eu acho muito triste isso aí, porque nós estamos o quê? Motivando os funcionários a se calarem. Então, nós estamos voltando para a ditadura ou nós queremos viver na democracia? Porque vai se instaurar o quê? Uma governança por medo? E é muito triste isso. Eu acho que a política, quando a pessoa se candidata, ele tem que estar ciente. E eu tenho certeza que na campanha foram feitas promessas para todos os funcionários, em todos os departamentos, né? Todos os candidatos vão lá, e eu falo essa questão das berçaristas, das ADs, tem se arrastado aí por mais um mandato, e às vezes o prefeito toma uma atitude quando elas pararem. Porque aqui realmente nós estamos unidos, nós queremos auxiliar, estamos cobrando o prefeito, mas lamentavelmente, às vezes ele deixa gerar um prejuízo enorme, como aconteceu na administração anterior com a guarda, que parou-se a guarda por falta do pagamento de um curso. E aí os guardas estavam errados. Eles queriam que os guardas trabalhassem, e aí a hora que acontece, porque o exemplo da questão aí da ambulância, acontece um acidente, uma ambulância não adaptada, com um cadeirante dentro,
Quem é o culpado? O funcionário? Não, é a prefeitura. Você imagina o tamanho do processo que a prefeitura vai responder. Então, prefeito, aí o barato vai sair muito caro. Se tem aí 3 milhões de superávit, virando o ano com 3 milhões, e dizer que não deu para comprar uma ambulância adaptada, eu sei a dificuldade que é, né, para esses funcionários, porque eu tenho, né, um filho cadeirante, o transporte. Eu estou passando uma situação aí que eu tenho que arrumar algum veículo que seja adaptado, porque está muito difícil, né, de você pegar, colocar numa cadeira, não tem mais jeito de adaptar. E imagina essas pessoas que só ficam na cadeira. Então, eu acho que falta empatia, falta um pouco de amor aí, porque na campanha é tudo lindo, mas agora nós estamos na administração aí, precisa ser feito algo. Então, presidente, eu acho que nós precisamos cobrar o prefeito diz que vai tomar uma atitude. Eu até entendo que muitas coisas o prefeito não fica sabendo, mas se tem cargo comissionado fazendo algo indevido, isso é inadmissível. Esse funcionário precisa ser exonerado o mais rápido possível. Porque a pessoa está lá num cargo comissionado, que é para dar exemplo para os outros, e está fazendo errado, então ele precisa ser exonerado o mais rápido possível. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso aí, e ter realmente que o funcionário ele precisa ter a confiança, a estabilidade para fazer o certo, porque se for para ter funcionário para ser conivente com o erro dentro do departamento, é porque é que nem lá as berçaristas, você vê lá alguma outra amiga lá tratando mal, destratando às vezes uma criança, você não pode ficar quieto, porque senão você está prevaricando, igual essa casa também, não pode ficar quieto, senão a gente está prevaricando com o erro, está sendo conivente com o erro. Então dizer que o prefeito se antecipe essas questões, não deixe chegar ao extremo. Eu acho que ninguém aqui quer chegar ao extremo de parar o trabalho. A gente sabe quanto que o trabalho, né, das berçaristas e das ADIs são importantes, e a responsabilidade. Você imagina o quanto que uma família, né, entrega ali o seu filho, né, numa necessidade de trabalho, na mão de uma berçarista. Então, quanto que essa berçarista, essa ADI precisa estar preparada psicologicamente, o quanto que realmente é um trabalho docente, sim, de cuidado, de ajudar aquela família que no momento não tem que deixar ali por uma questão maior de trabalho. Então, a gente precisa valorizar isso. Então, acho que é importante. Essa casa está empenhada, o presidente já se prontificou, vai estar marcando a reunião aí, nós vamos cobrar o executivo o mais rápido possível e dar uma resposta, né? Porque, às vezes, o prefeito, a prefeitura, por vários anos, né, vê o sindicato como inimigo, isso não pode. O sindicato é um elo, é uma ponte ali que está tentando levar uma demanda, como essa casa é. Se a gente começar a enxergar, os vereadores, né, cobra demais, fala demais. Não, porque tudo que o vereador cobra ou fala aqui é porque algum cidadão, algum munícipe cobrou. Independente se é da oposição da situação, mas ele está levando e está ajudando o executivo. E quando o funcionário leva alguma crítica para um chefe, para um secretário, ele está ajudando. Ele está querendo não deixar chegar no pior. Então, eu acho que assim, deixar aqui ciente que todos os secretários, os chefes, entendam isso. Tentem trabalhar em conjunto com esses funcionários. Porque esse funcionário que faz uma crítica construtiva, ele está querendo ajudar. É diferente de gente que não quer trabalhar, que não quer fazer o certo. Aí, essa pessoa precisa, né, ter alguma medida. Mas esses que estão fazendo o certo estão sendo advertidos, então, que exemplo está se dando para os outros? Presidente, falar um pouquinho da dengue, a gente teve um ano mais complicado no passado, então é cíclico, né? Então é importante porque teve um estudo que 80% dos focos, né, estão dentro das residências, então que as famílias aí, né, na nossa cidade de Conchal, tome cuidado, 5 minutos aí que você tirar por dia, você já vai ver ali teu quintal, que tem algum foco ali, para a gente não chegar num problema mais sério. Nós sabemos aí que tem hoje uma vacina aí que está, né, sendo já distribuída, e é muito sério, é muito perigoso a questão da dengue, então que a população se conscientize, deixe também, né, às vezes o agente comunitário bate na porta, deixa ele entrar, deixa ele te ajudar também nessa questão da vistoria. Agradecer também a deputada Ana Perugini e o deputado Danilo Bastos também, que esteve aí, pelos recursos, né, destinados à nossa cidade. Eu acho que, independente de partido, de lado, eu acho que o prefeito ele tem que conversar com todas as frentes, que, infelizmente, né, no sistema que nós vivemos é esse, né, de depender dessas emendas parlamentares, então nós temos que conversar com todas
as vertentes, né? Aqui nós temos aqui um deputado de direita e uma deputada de esquerda, mas que estão ajudando. Inclusive, o Danilo Balas, né, ele comprou essa campanha aí de ajudar na área de segurança. Que bom que nós nunca tivemos deputado aí apoiando aí a nossa Guarda Civil Municipal. Hoje tem, e a Guarda tem reconhecido também aí, tanto é que o voto dele aí aumentou muito na última eleição. Hoje nós votaremos aí recursos para o hospital, e eu queria parabenizar que eu recebi de uma família um elogio, né? A pessoa teve o filho aí com a queimadura gravíssima, foi desesperadamente querendo entrar, querendo ver a criança, e o hospital soube lidar ali, a família, né, depois ligou agradecendo. Então, parabenizar que essa parte de acolhimento, né, foi alvo de muitas críticas aqui nessa casa, mas algo acho que está melhorando, e acredito que isso vai ter continuidade aí no nosso hospital. Presidente, por hoje é só, muito obrigado, e dizer mais uma vez aí aos funcionários aí que eu estou sempre à disposição, conte sempre comigo. Obrigado, vereador Robinho. Agora com a palavra o vereador Leandro. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, Robinho, segundo secretário, aos nobres amigos da mesa, vereadora Lúcia, mais conhecido como Chica, ao jornalista Benedito, que está lhe dando tchau, seja bem-vindo, a casa é sua, aos amigos do Republicano, Jairzinho, presidente ali do Republicano, Maurício, a todas as ADIs, professoras, e saiu um texto... acho que vocês criaram esses dias um jargão, somos todas professoras, né? Conchal já. E a lei ela foi votada a 15.326, era um projeto de lei 2387 de 2023, e ele foi votado agora, dia 6, se tornou lei. Então, eu tenho certeza, eu estava na prefeitura, né? Primeiro, o Rogério, seja bem-vindo, a casa continua sendo sua, a casa é sua, enfim, todos sejam bem-vindos a esta casa. Eu estava na prefeitura conversando com o Júnior, conversei com o secretário de obras e os dois engenheiros, Robson e Danilo, e logo em seguida fui conversar com o Júnior. Depois que eu conversei com o Júnior, na minha saída, me deparei ali com as ADIs. Acredito que deve ter algumas delas aqui hoje. E vocês podem ter certeza, aquilo que é de direito de vocês, nós estamos numa casa de lei, para votar aquilo que é correto, é constitucional, votou, estava no Senado, subiu, foi aprovado. Gente, pode ter 100% de certeza que nós vamos vestir a camisa de vocês, o que é de direito de vocês, mas o que acontece? Segundo o Zé Roberto, acho que o Zé Roberto está me amando de paixão, e... Após a reunião com as berçaristas e com as ADIs lá, eu tive a ousadia de mandar para ele: boa noite, senhor secretário do Departamento de Educação. Parabenizo a você pelas palavras, pelo acolhimento das ADIs na reunião de hoje. Até ontem ele não me respondeu. Até ontem ele nem me respondeu, deu boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei se ele trocou de celular. Provavelmente ele não deve ter trocado. Então, eu penso que é uma falta de respeito para conosco, nós somos representantes de vocês, quem paga o salário dele é nós, somos nós, quem paga o salário nosso são vocês, e nós somos representantes de vocês. Eu acho que falta um pouco empatia, respeito da parte de lá para com aqui, e a parte deles para com vocês também, você entendeu? Ficou aí inerte um bom tempo sem responder vocês, eu acho, né, penso que faltou respeito da parte dele, e eu falei assim, eu tenho 100% de certeza que se tem uma das pessoas que ele não queria que tivesse na reunião com vocês, seria eu. Já bati de frente com ele algumas vezes, vou continuar batendo, gosto das coisas muito certas, gente, muito certa. E faltou respeito da parte dele, eu dei boa noite, até encaminhei lá, gente, foi uma mensagem, até encaminho para vocês depois a mensagem, assim, boa noite, Zé Roberto, parabéns, eu acho que a pessoa que elas precisariam ouvir seria você, talvez vocês estão ouvindo, vereador, daí, mas fulano falou que eu não vou ter direito, Bertrano fala que eu vou ter, quem vai ter direito? Gente, se a lei fala que tem direito, o que acontece? Segundo ele falou no dia da reunião que já está criando o projeto de lei para mandar para casa.
E se não for, um exemplo, se a prefeitura realmente não for pagar vocês, entrem com processo contra a prefeitura. Isso ele falou na reunião. Eu peguei para então, beleza. Nesta casa, gente, nós protocolamos, segundo o Pedrinho aqui, mais de 1.000 indicações em 2025. Praticamente, aí, eu protocolei umas 100 indicações. Quando o prefeito ele não atende uma indicação, um pedido do vereador, ele não está deixando de atender o pedido do vereador, ele está deixando de atender você. Ele está deixando de atender Conchal. Ele está deixando de atender 28.105 pessoas. Ele está deixando de atender 8.891 pessoas que foram lá dia 6/10/2024 e acreditou nele. Apertou 22. Não, vou votar, vou acreditar, vai ter mudança. O jargão que ele usou foi: tem que continuar, não pode continuar do jeito que está. Conchal não pode continuar do jeito que está. Não pode. O povo fica falando, mas tem... Gente, do jeito que está, não dá. A turma reclama, é questão de emprego. Por exemplo, uma briga minha com essa pista do ginásio. Leandro é chato, sou chato mesmo. Gente, eu estou acompanhando essa pista aqui desde o primeiro trator que eu fiz a terraplanagem dessa pista. Desde o dia 1º. Hoje saiu uma matéria do F5, parabenizo o F5 pela matéria, pelo freelance, pela matéria, nosso parceiro. Ele falou assim, Leandro, e realmente, dia 12 de dezembro, né, já nem recordo mais de tanta matéria que eu já fiz dessa pista. No dia 12 de dezembro, falei, gente, está com problema aqui. Agora recebemos um convite na casa falando que ia inaugurar dia 31. Graças a Deus, eu nem estava na cidade dia 31, porque eu não iria participar da inauguração. Eu não iria participar. Gente, daí eu fui conversar com o prefeito, o dia que eu conversei com as meninas, ele pegou e falou, Leandro, não usa na tribuna para falar essas coisas, não. Uso sim. Sabe por quê, gente? Quem está pagando R$765 mil para fazer aquela pista, somos nós. É um dinheiro nosso. E ainda falei para o engenheiro, mas vocês não podem acionar a garantia? Ele pegou e falou, não estava no escopo do projeto. Quando não está no escopo do projeto, nós não podemos discutir cobrar a garantia. Eu falei, beleza, mas você sabe que ela vai ser reformada, vai ser refeito um trabalho ali naquela pista. Quem que vai pagar aquela reforma somos nós. É a Prefeitura de Conchal que vai pagar. Segundo, acho que foi a Chica que falou que os cargos comissionados na cidade já estão chegando em quase R$600 mil já. Passando de R$600 mil. Gente, se vocês pegar R$600 mil e dividir por 1.100 funcionários públicos, dá para acrescentar na folha de pagamento de cada funcionário R$545. Para mim, é um valor expressivo, R$545 a mais. Mas não. Leandro, você é contra cargo comissionado? Quero deixar bem claro, Leandro Modas não é contra cargo comissionado, mas desde que trabalhe. Agora, igual o vereador Gato Bilbo disse, gente, eu acho que foi falado, que acho que o Robinho falou, pessoas que é comissionado brigando sobre o assunto. Não, gente, não dá. Então, se dividir aí R$600 mil para 1.100 funcionários, vai dar R$545 por funcionário. Nós estamos falando a respeito de cobrar o executivo. Gente, a conta é fácil. Pedrinho fez o requerimento aqui, pedindo a solicitação, chegou aqui quase 2.000 páginas. Deixei 15 milhões. Beleza, eu vou mostrar para vocês onde estão os 15 milhões, então. Deixou. Mas tem uma escola lá embaixo sendo feita, R$3.750.000. Tem uma reforma da creche, R$2.100.000. Aí tem a UBS lá em cima, R$2 milhões. A pista, R$765 mil. É fácil, gente. A conta, se você colocar os pingos nos is aí, é simples. Deixei para pagar a conta. Então, a Receita está ali para pagar as contas. Então, gente, eu quero saber se realmente ficou fora esses valores para pagar essas outras receitas. Isso é fato. Você entendeu? Então... o jargão tem que continuar. Vocês acham que deve continuar do jeito que está? Não dá. Depois o Leandro Modas é taxado como chato, é cobrado, o pessoal vai para grupo. Quantos projetos o Leandro Modas tem? Gente, tem uns 20 projetos aprovados, tem uns 20 a 30 projetos aí na casa, a gente analisa qual é o projeto bacana para colocar naquele período. Né? Dias atrás estava faltando remédio na farmácia pública, se paga R$19.285 numa faixa elevada, e esses dias faltando a S.
Remédio de R$1 na farmácia pública. Cadeira de roda, faltando cadeira de roda lá no SEMEC, uma cadeira de roda para pessoas obesas. Mais de 100 crianças na fila de espera de creche. Praticamente todos os prédios públicos, vocês trabalham em todo o setor público, aí, quase todos ou todos carecem de reforma. É pintura, é um ar-condicionado, é ventilador está quebrado, é fio solto dentro das... Gente, eu fui lá no Caique esses dias, na creche do Caique, tem hora, no comecinho do ano, acho que foi eu e o Gato Bill, lá, né, Gato Bill? Eu passei mal, aquele dia eu estava em jejum, e subi em cima do telhado para fazer um furo na parede lá, para vazar a água, que estava entrando água dentro do Caique. E agora, não sei se é de conhecimento de vocês, vai dar briga. No final de ano, a última sessão, veio para essa casa aqui para nós votar taxa de lixo, para cobrar mais de vocês, mais dinheiro, sacar de vocês. Vocês sabiam disso? Ah, mas é lei federal. A lei federal, ela fala que ela pode ser prorrogada até 2029, pode ir para 2033, e tem um projeto na Câmara dos Deputados que ela pode chegar até 2040. Nem sei se eu vou estar vivo até 2040. Então, seguramos, gente, barramos ela. Pensando em quem? Pensando em vocês, pensando na cidade. Conchal é uma cidade extremamente escassa, financeiramente falando. Na rua da minha loja, na rua Mojimirim, tem 17 salão fechado de comércio, um dos aluguéis mais caros da região, os terrenos um dos mais caros da região, as casas, uma das mais caras da região. Esse dia um rapaz falou para mim que vendeu uma casa lá em cima, no Terra Nobre, por R$540 mil. Eu falei, meu Deus do céu, no Terra Nobre uma casa por R$540 mil. Eu falei assim, gente, cadê as 48 casas? Nem terraplanagem fizeram ainda lá perto do bairro 90, prometeu para o povo, é promessa de campanha. O asfalto lá do bairro 90, cadê aquele asfalto? É promessa de campanha. Gente, vocês podem caçar no meu plano de governo aquilo que eu fiz para mim conquistar a minha eleição. Eu não prometi nada para ninguém. Mas eu falei que aqueles que acreditassem em mim, no dia 6/10/2024, eu iria vestir a camisa de vocês. Eu iria me dar e dar o melhor de mim. Mas está lá. Aí, se não me falha a memória, em agosto do ano passado, subiu para casa um projeto de lei do Executivo para aprovar a venda de 15 lotes, avaliado em R$3.266.000, para a compra do distrito em Tujuguaba. Mas vendeu um lote no leilão, para pagar R$3.600.000. Não se paga. Não se paga. Aí manda para casa, gente, a gente precisa pagar para honrar o nome da prefeitura. Precisa. Mas, gente, primeiro, é fato, faria o leilão, vender os lotes, compra o distrito. As coisas estão construindo a casa pelo telhado, gente. A casa se constrói pelo alicerce. Você entendeu? Aí vocês estão reivindicando o direito de vocês, com razão, é lei, é lei. Só que não tem como a casa, o Luiz já protocolou o ofício, desceu para o Executivo pedindo resposta de como que está o andamento. Agora é eles fazer um projeto de lei, analisando, disseram que tem 2 empresas já estudando os direitos de vocês, para mandar para casa, para nós fazer o quê? Aprovar. Só que, mas Leandro, em quanto tempo? Por lei, projeto de lei que se tornou lei, que o presidente sancionou, ele tem a prefeitura, Conchal, vocês podem ter 100% de certeza, gente, que eles têm 45 dias, prazo máximo, para mandar o projeto para casa. Isso é lei. Então, Leandro, mas já passaram-se praticamente quase um mês, então vocês têm 45 dias ainda para não dormir. Eu acredito que a gente não está nem dormindo. Nem dormindo. Eu tenho 100% de certeza, gente. Eu queria ganhar mais, né? Eu queria ganhar mais, mas o que acontece? Não é fácil, não é fácil. Mas como é um projeto de lei e tem 45 dias para sancionar, então foi sancionado para mandar para casa. É uma guerra para aprovar o plano de carreira da guarda. Carros do departamento de saúde, gente, sem ar-condicionado, as vans, quebrada. Esses dias uma perua Kombi lá com a mangueira, negócio simples, R$200, R$300, arrumava.
Depois acabou estragando, ficou mais caro o molho que o peixe. Então, esse jargão do Executivo para ganhar a eleição de 24 tem que continuar? Não pode continuar. Precisa melhorar e muito, né? Eu penso que, do jeito que está, eu gostaria que não continuasse. A gente fala, por exemplo, paga aluguel caro. Conchal, o aluguel é caro. A garagem lá embaixo, a prefeitura paga quase R$13 mil de aluguel. Tirou ela lá do fundo do cemitério, opa, vamos tirar para a gente melhorar. Hoje se usa para deixar cascalho. Não se usa para finalidade nenhuma, mas se paga R$13 mil. Gente, dinheiro não está dando em árvore, não. Dinheiro não está dando em árvore, não. Então, eu penso que vocês vão... Simples, talvez vocês estão numa creche ou numa escola que nem nome tem na escola. Você não sabe se é um barracão de laranja, se é um mercado, se é um boteco. A gente não sabe. Talvez vocês estão em escola que não tem nem nome. A UBS do Jardim Planalto não tem nome, a farmácia está sem nome, a creche do Jardim São Paulo não tem nome, a creche do Porto Seguro não tem nome, da Adriana não tem nome. É que nós conhecemos os lugares, gente, imagina se um visitante chegar para gostaria de conhecer todas as creches da cidade. Essa é a Adriana. Mas como é que você sabe? Nem nome tem. Simples, coisas simples. Estão investindo em coisas que não deveriam investir e deixando de investir em algo que deveria investir. O poço, tem um poço lá em cima no Esperança 3, que agora em agosto vai fazer 3 anos que está quebrado. E o caminhão da prefeitura fica abastecendo no Egídio Corte, direto, e abastecendo as caixas de água lá do Esperança 3. A conta não vai fechar nunca. Nunca. Gente, arruma o poço. Arruma o poço. Segundo as pessoas que têm mais conhecimento, falou, Leandro, aquele poço, ele consegue fluir uma média de 12 a 18 mil litros de água por hora. E um caminhão é 10 mil litros de água. Imagina quantos caminhões tem que estar levando. Gente, eu agora vou começar a contar. Quero contar quantos caminhões, porque é o motorista, pneu, é diesel, é o tempo. Então, vai fazer outra coisa, caminhão. Gente, eu só quero que arrume aquele poço, né? Não é só isso, não, quero muitas coisas. Mas eu estou aqui batendo nesse poço, acho que desde já a 3ª ou 4ª vez que eu falo desse poço. Eu gostaria muito que arrumasse esse poço lá, para evitar desse transporte de água, né? Caminhão, é simples. Daqui a pouco a turma vai começar a contar. Fala assim, eu parei e contei, deu 12, 13, 15 caminhões de água. Gastamos R$1.190.000 em filtro de água. E já deu problema nos filtros de água. Não tem nem 3 meses que foi inaugurado. Então, é isso aí, gente. Vocês ADIs, vocês berçaristas, pode contar conosco, não só vocês, mas todo funcionário público, né, pode ter 100% de certeza que a casa é de vocês, sejam bem-vindos e pode sempre contar conosco. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até mais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Leandro. Quero aqui mais uma vez dar uma boa noite a todos, a mesa, vereadores, amigos, imprensa, o meu primo ex-vereador Rogério Peru, que está ali também, o Edilson do sindicato, que nós sempre conversamos, e também aí as ADIs e berçaristas. Esse tema é muito importante, porque nós que visitamos os setores públicos e vemos ali o trabalho do dia a dia do servidor, nós sabemos a importância de todo servidor para o município. Então, o município ele só funciona com o trabalho dos servidores. Agora, especificamente aqui falando das ADIs e berçaristas, eu considero uma conquista muito grande a Lei 15.326. É muito importante, porque eu lembro no começo do ano passado, quando nós começamos a se inteirar do assunto, quando nós assumimos aqui essa legislatura, nós fizemos várias reuniões aí com as berçaristas, com as ADIs, e nós vimos ali o trabalho delas do dia a dia. E nós sabemos que ser professor é apenas um título, né? Então, o que vocês fazem, com certeza, é o trabalho do professor. E eu já considero um ganho muito grande a aprovação dessa lei, e pode ter certeza que o que precisar estiver ao alcance de nós, vereadores, como vocês já ouviram aqui, todos têm falado a mesma língua, né? A gente veste aí a camisa de vocês. Esse projeto aí, Somos Todos Professores, com certeza vocês são todos professores, e é muito importante essa questão, né? Eu quero esclarecer uma coisa também que por esses dias eu ouvi, não tem nenhum projeto nessa casa em relação a esse assunto, tá?
Não chegou até nós nenhum projeto. Inclusive, nós sempre questionamos como que está aí a questão do parecer do Executivo com essas duas empresas. Inclusive, eu falei hoje com o secretário, perguntei novamente, questionei novamente em relação a isso. Ele falou que tem cobrado aí essas empresas para esse parecer. Né? Então, nós temos acompanhado aí o trabalho da deputada Luciana Cavalcante, então é muito importante. Então, o que vocês precisarem, o que nós pudermos fazer aí, vocês podem contar conosco. Tá? Nós somos aqui em 11, vocês viram aí que todos estão nesse mesmo pensamento, nessa mesma questão. Então, pode ter certeza, o que depender da Câmara Municipal, vocês têm aí o nosso apoio. Eu quero falar também essa questão O Edilson também me passou que estava fazendo esse cálculo em relação aí aos cargos comissionados. E é uma questão muito interessante, porque Conchal, todos sabemos que a arrecadação não é grande. Não é tão grande igual a outros municípios. Então, aqui, por ser um município majoritariamente rural, enfim, a arrecadação não é tão grande. Então, de onde se consegue o dinheiro para o desenvolvimento da cidade, para o crescimento da cidade? Emendas parlamentares, que nós, vereadores, aqui nós temos trabalhado, a Jaque está aqui também, que é assessora da Ana Perugini, tem trabalhado, e nós temos feito a nossa parte. Mas cabe ao Executivo também fazer esse controle. E das vertentes aí que o Executivo consegue é em relação aos cargos comissionados. Nós sabemos e nós vimos aí vários setores onde um fazia o serviço, hoje tem 4. Então, ou seja, alguma coisa aí eles precisam olhar, porque não adianta simplesmente essa resposta, não tem espaço na folha. Tá, mas e o que vai ser feito? Como que isso pode ser resolvido? Né? Então, isso daí é uma questão que nós sempre temos falado. Outra questão também, foi falado muito aqui em relação às indicações e requerimentos. Nós, dessa casa, em 2025, fizemos 595 indicações e 189 requerimentos. Esse é o total. Então, nós levamos adiante aquilo que a população traz até nós. Nós aqui não representamos apenas o nosso nome ou o nosso CPF, nós representamos a população. Então, nós aqui, nós somos a voz da população. Então, é importante falar que essas indicações, esses requerimentos, não são nossos, é da população conchalense. Então, nós pedimos aí, mais uma vez, fica aqui o registro ao Executivo, porque é complicado trabalhar dessa forma. Nós estamos voltando hoje na nossa primeira sessão de 2026, terminamos 2025, e é muito importante deixar bem clara a separação entre os poderes. Nós, legislativo, fazendo o nosso trabalho fiscalizador, o nosso trabalho de representar a população e nosso trabalho de legislar. E isso nós temos feito. Tudo que é importante para a cidade, para o desenvolvimento da cidade, para o crescimento da cidade, nós sempre levamos como prioridade. Independente de como o Executivo trata, mas quando chega aqui, nós sempre damos celeridade, nós tratamos isso com a máxima seriedade. Então, é importante deixar claro isso daí. E nós vemos o dia a dia, estamos aí na rua todos os dias, e é fácil ver o tanto de trabalho que precisa ser feito. Nós precisamos melhorar a zeladoria, segurança pública, a fiscalização, as manutenções, enfim, são muitos desafios. Eu até convoquei os vereadores para estarem aqui um pouco antes, para conversarmos exatamente sobre isso. Eu já me dispus a ir falar diretamente com o Executivo, porque não é nós que queremos que melhore, é a população conchalense, é a cidade que quer que isso seja melhorado. Então, é importante deixar claro isso. E eu acho também, aproveitando o ensejo aqui, que é importante demais, eu considero importante, fundamental, a participação da população. E por muitas vezes nós estamos aqui na sessão com pouquíssimas pessoas. E em paralelo a isso, de encontro a isso, eu tenho dado entrada a um projeto que chama Câmara Aberta, que é esse incentivo para a população participar. Porque o poder emana do povo, e é pelo povo e para o povo que nós estamos aqui. Então, a população precisa participar, a população precisa saber como funciona o Legislativo, a população precisa saber como funciona o Executivo, porque só assim que nós vamos evoluir.
né? Porque nós fazemos aqui o nosso trabalho, nós levamos adiante todas as reclamações, e muitas vezes nós somos cobrados ou colocados aí numa situação que é a atribuição do Executivo. Então, além de informar a população, é importante a população participar desse processo, porque só assim que nós vamos fazer a nossa cidade crescer, só assim que nós vamos fazer o nosso município evoluir, e é dessa forma que nós vamos fazer. E eu vejo que, só para finalizar essa questão, o Executivo hoje existem muitas secretarias, como a Chica bem mencionou. Então, acaba que, dando essa atribuição aos secretários, fica meio complicado essa questão, porque às vezes vai falar com o prefeito, tal resposta está com tal secretário, vai falar com o secretário, está com outro secretário. Então, assim como nós, todos nós, 11 aqui, temos sempre falado a mesma língua, nós esperamos que o Executivo também fale a mesma língua. Então, nós vamos nos reunir com eles, nós vamos levar aí as demandas, as reclamações, que têm sido bastante, e buscar melhorias para o município. E também, só para concluir aqui o que o vereador Robinho falou, hoje nós recebemos aí uma denúncia importante, e assim como nós sempre falamos, nós nunca aqui nós vamos nos omitir. Eu sempre tenho dito, desde o primeiro dia, nós podemos acertar, nós podemos errar, mas nos omitir nunca. Então, eu acho que é isso que é importante. Eu sempre tenho levantado e sempre tenho falado sobre transparência. E não só como um discurso, mas realmente colocar isso daí como uma atitude. Né? Ter transparência é uma atitude. E é o que eu considero importante, porque a política não é para os políticos, é para o povo. Então, é isso que nós estamos aqui fazendo. E também tem a questão que eu já comentei também do trânsito. Nós temos recebido muitas reclamações. Mais uma vez, nós vamos citar aqui, essa é uma pauta importante que nós vamos ter na nossa reunião, também em relação ao trânsito. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a segunda sessão ordinária do primeiro ano da 19ª legislatura do município de Conchal, a se realizar no próximo dia 18 de fevereiro, às 19 horas. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 7ª sessão extraordinária do segundo ano da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Conchal. Comparecer à presente sessão, senhores vereadores, atendendo ao quadro regimental, conforme verificado e assinado pelo primeiro secretário. Está em votação a ata da sessão anterior. Quem estiver favorável, que permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado, será assinado pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que leia os papéis que comportem do dia da presente sessão. Projeto de Lei Complementar número 8 de 2026, autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial decorrente de emenda parlamentar estadual da deputada Ana Perugini e da outras providências. Referido projeto está em discussão. Bom, esse projeto, o objetivo dele é autorizar o Executivo a proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 100.000 a serem integralmente destinados ao Fundo Municipal de Saúde com recursos provenientes da emenda parlamentar da deputada estadual Ana Perugini, do PT. Os recursos serão aplicados no custeio de ações e serviços públicos essenciais de saúde, especialmente na aquisição de materiais de consumo indispensáveis ao funcionamento regular da rede municipal, abrangendo medicamentos, insumos médicos hospitalares, materiais de enfermagem, itens descartáveis, produtos utilizados em procedimentos ambulatoriais, testes rápidos, curativos, bem como materiais de higiene, limpeza e desinfecção e biossegurança das unidades de saúde. Referido projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em primeiro turno de discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 9 de 2026, autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial oriundo de emendas parlamentares federais destinadas à área da saúde e da outras providências. Referido projeto está em discussão. Bom, esse projeto, o objetivo dele é autorizar o Executivo a proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 300.000
a serem integralmente destinados ao Fundo Municipal da Saúde, provenientes de emenda parlamentar federal, sendo R$ 150 mil da deputada federal Juliana Cardoso, do PT, e R$ 150 mil do deputado federal Jonas Donizete, do PSB. Os recursos, eles são oriundos de emenda do deputado federal Juliana Cardoso e serão aplicados no incremento temporário de atenção primária à saúde mediante aquisição de materiais de consumo essenciais ao funcionamento da rede municipal, incluindo medicamentos, insumos médico-hospitalares, materiais de enfermagem, itens descartáveis, testes rápidos, curativos e demais materiais utilizados nas ações de atenção básica da saúde. Referido projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos em primeiro turno de discussão e votação. Projeto de Lei número 4 de 2026, autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a celebração de convênio com a Associação Filhas de São Camilo, conforme especifica. Referido projeto está em discussão. Bom, esse projeto, o objetivo dele é autorizar o repasse de R$ 169.575,23, que são recursos oriundos do Ministério da Saúde por intermédio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, no âmbito do Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas, instituído pela Portaria GM/MS número 90, de 3 de fevereiro de 2023. Referido projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos em único turno de discussão e votação. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a segunda sessão ordinária do segundo ano da 19ª legislatura do município de Conchal, a se realizar no próximo dia 18 de fevereiro, às 19 horas. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 8ª sessão extraordinária do segundo ano da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Conchal. Comparecer à presente sessão, senhores vereadores, atendendo ao quórum regimental, conforme verificado e assinado pelo primeiro secretário. Está em votação a ata da sessão anterior. Quem estiver favorável, que permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado, será assinado pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que leia os papéis que compõem a ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei Complementar número 8 de 2026, autoria do Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial decorrente de emenda parlamentar estadual da deputada Ana Perugini e da outras providências. Referido projeto está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em segundo turno de discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 9 de 2026, autoria do projeto do Executivo. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, oriundo de emendas parlamentares federais destinadas à área de saúde e da outras providências. Referido projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em segundo turno de discussão e votação. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a segunda sessão ordinária do segundo ano da 19ª legislatura do município de Conchal, a se realizar no próximo dia 18 de fevereiro, às 19 horas. Uma boa noite a todos.